E ai seus beisolas, tudo beleza? Hoje vou continuar aquela teoria que todo mundo pede a próxima parte. 3 segundos depois de eu lançar o episódio, o que teria acontecido se Ginny viesse pra Terra com Goku? Bora pro vídeo. Ginny estava cansada e pergunta ao Sr. Kaiô se ia demorar muito para eles chegarem. Sr. Kaiô diz para Ginny ter paciência, que eles têm todo o tempo do mundo. Já que ela está morta, Ginny diz que estava com fome. Sr. Kaiô diz que mortos não sentem fome. De longe, eles veem um palácio enorme e de repente, um homem parecido com o Sr. Kaiô só que com um monóculo aparece e pergunta o que o Kaiô do Norte fazia ali. Sr. Kaiô diz que o grande Sr. Kaiô tinha chamado a Ginny para visitar ele quando morresse. Ginny sorri e se apresenta. Kaiô do Oeste diz não ligar muito e que Ginny chegou bem na hora, que eles estavam querendo organizar um torneio do outro mundo. Ginny fica animada e diz ser uma guerreira do planeta Vegeta. De repente, uma voz feminina diz que Ginny não passava de uma cozinheira. Ginny pergunta quem era e uma mulher saiyajin aparece e diz para Ginny voltar para a cozinha e preparar uma deliciosa carne para o torneio, que só os verdadeiros guerreiros iam participar. Ginny sorri e pergunta se Faixa ainda estava irritada por ter roubado o Bardock dela. Faixa fica furiosa e diz que Ginny não roubou o Bardock dela, que ela que não quis mais ficar com o Bardock. Ginny pergunta se ela estava com inveja por ser chamada pelo próprio grande Sr. Kaiô pessoalmente. As duas se olham e começam a rir. Faixa diz para Ginny que ouviu tudo sobre as batalhas na Terra e que ela derrotou o Freeza. Ginny diria que ela teria ajuda do seu filho, Kakaroto, para vencer o Freeza. Faixa pergunta se Kakaroto não era um guerreiro de classe baixa. Ginny diria que não, que ele ia muito além da elite do planeta Vegeta. Nesse momento, aparece o Saiyajin Toma e pergunta como uma cozinheira conseguiu derrotar o terrível Freeza. Ginny diria que foi graças ao Super Saiyajin. Faixa pergunta se era o Super Saiyajin da lenda. Ginny diria que sim, que quando ela ficava loira, seus poderes aumentavam e este era o Super Saiyajin. Faixa daria risada e diria que todos eles já haviam conseguido chegar nesse tal Super Saiyajin se fosse o caso. Ginny pergunta do que eles estavam dizendo. Faixa se transforma em Super Saiyajin e diria que ela treinou muito para alcançar esta forma e que agora ela teria um objetivo para usar ela: derrotar a Ginny no torneio. Toma diz para Faixa pegar leve com Ginny, senão o Bardock que ia arrancar o couro deles. Ginny dá um sorriso e pergunta onde estava Bardock. Faixa diria que Bardock estava treinando. Sr. Kaiô diz para Ginny o encontrar depois, para que ele explicasse tudo sobre o torneio. Ginny sorri e segue Faixa e Toma para encontrar Bardock. Bardock estava treinando com Saiyajin Totepo e Gohan diz para Bardock que ele deveria ter ido recepcionar a chegada da sua esposa, como o grande Sr. Kaiô tinha dito. Bardock diz que está treinando duro para esse torneio e que não ia se distrair nem com sua esposa. Ginny chega e abraça Bardock e diz que tem muita coisa para contar a ele. Bardock olha sério para Ginny e pergunta como foi a vida dela ao lado do soldado Nappa. Ginny fica surpresa e Bardock diz que todos sabiam o que havia se passado no planeta Terra. Era natural que uma Saiyajin atraente como Ginny fosse chamar a atenção naquele planeta, mas ele nunca imaginou que ela ficaria com o gorila do Nappa. Ginny diz que Nappa era alguém especial para ela. Ele a confortou no meio do sofrimento. Ela estava sozinha e sofrendo, e Nappa a ajudou a superar seus traumas, mas ele está vivo, e ela morta, não tem como eles ficarem juntos agora. Bardock pergunta como andava Kakaroto. Ginny diria que Bardock teria muito orgulho do guerreiro que Kakaroto se tornou. Bardock diz para Ginny o deixar em paz para treinar. Ginny fica séria e pergunta se ele não ia querer saber sobre Raditz, ou sobre suas aventuras. Bardock diz que não lhe interessa mais nada que venha da Ginny. Ginny fica irritada e pergunta se Bardock não faria o mesmo se estivesse no lugar dela, se ele não ia acabar se envolvendo com alguma mulher, se ela estivesse morta e ele vivo. Bardock diria que não, por respeito à memória de Ginny. Ginny fica bem chateada e vai embora. Gohan vai até ela e diz para Ginny ter calma com Bardock, que ele sempre foi meio impulsivo. Ginny diz saber disso, mas Bardock nunca foi tão seco com ela assim. Gohan diz para Ginny dar algum tempo para Bardock, que ele estava de cabeça quente. Ginny diria que estava tão ansiosa para contar sobre como derrotou Freeza e Rei Cloud, e também sobre Cell e os androides. Se passa algum tempo, e o torneio do outro mundo ia começar. O prêmio seria como no original, treinar com o grande Sr. Kaiô. As primeiras lutas seriam praticamente iguais, as mudanças começariam nas semifinais, onde Ginny enfrentaria Faixa, e Bardock enfrentaria Pai Kuhan. Ginny estava meio desanimada com o torneio, mas ela queria vencer. Ela queria mostrar para Bardock o quão forte ela tinha ficado. Na luta contra Faixa, Faixa se transforma em Super Saiyajin e parte para cima de Ginny. Ginny se esquiva dos ataques dela, e Faixa usa sua cauda para acertar um golpe na cara da Ginny, a jogando
do outro lado da plataforma, Fasha pergunta se estava indo rápido demais para a cozinheira. Ginny range os dentes e se transforma em Super Saiyajin 2. Ginny parte para cima de Fasha, acertando um golpe forte no rosto dela. Bardock fica surpreso com o poder da Ginny, e Son Gohan diz para Bardock deixar esse ódio de lado. A Ginny era uma boa mulher, e ela merecia ser feliz. Bardock fica pensativo. Fasha se levanta e diz que não era nada mal para uma cozinheira, e que ela poderia continuar lutando contra Ginny, mas ela precisa chegar nas finais. Nesse momento, Fasha aparece atrás de Ginny, e faz um poder que joga a Ginny quase para fora da arena. Fasha dá um pulo alto e carrega um poder que iria jogar Ginny para fora da arena, e diz que Ginny continuava fraca e indefesa como sempre. Ginny usa o teletransporte, e aparece atrás de Fasha, e acerta um chute que joga Fasha contra o chão. Fasha se levanta com dificuldade, e pergunta como Ginny ficou tão forte. Ginny começa a carregar um ataque, e Fasha diz que isso não ia funcionar, que ela poderia esquivar desse ataque. Ginny sorri e aparece na frente de Fasha com teletransporte, acertando a Fasha queima-roupa. Isso joga Fasha para fora da arena. Sr. Kaiô diz que Ginny era a melhor guerreira do universo, e Pai Gohan chega até Bardock e pergunta se ele estava pronto para enfrentar ele. Bardock diz que precisava de um tempo para pensar sobre tudo. Son Gohan vai atrás de Bardock. Bardock pergunta o que aquele velho estúpido queria atrás dele. Son Gohan diz para Bardock que não ia desistir dele, do mesmo jeito que não desistiu de Ginny e Goku. Bardock se senta e fica pensativo. Son Gohan diz que Ginny o amava muito, e que nunca faria nada para desrespeitar a memória de Bardock. Mas Ginny sofria muito. Ela passava noites chorando por causa do que aconteceu com Bardock e com o planeta Vegeta. Bardock pergunta o que isso tinha a ver com ela se envolver com o Nappa. Gohan diria que nunca tinha visto a Ginny animada e alegre antes, e pergunta a Bardock se ele preferiria que Ginny ficasse triste e sofrendo apenas porque ele está morto. Bardock fica sério. Gohan sorri e diz para Bardock que se ele realmente a amava, tinha que deixar ela ser feliz, nem que para isso ela encontrasse a felicidade com outra pessoa. Bardock fica um pouco triste, e Gohan diz que mudar não é fácil. Ginny ainda amava o Bardock, mas ela não quis continuar presa ao passado. Ela não quis continuar sofrendo com a morte de Bardock. Ela tinha que seguir em frente, se quisesse superar seus traumas. Bardock diz que o velho tinha razão. Gohan diz para Bardock que Ginny era uma mulher especial, uma mulher radiante que passava alegria para todos, e diz para Bardock que não deixar o ciúme e o desprezo destruir o sentimento que Ginny possui por ele. Bardock diz para Gohan deixar com ele, que o velho tinha jeito com as palavras. Gohan diz que ele já viveu muito, e sabe o quão importante o Bardock é para a Ginny, e ele não ia permitir que aquele amor tão genuíno fosse destruído assim. Bardock vai enfrentar Pai Gohan, e Ginny estava um pouco triste, e Bardock chama ela, e diz para Ginny que ele ia lutar contra ela na final, que era bom ela não pegar leve contra ele. Ginny dá um sorriso, e fica um pouco corada. Fasha diz que aquilo era tão estúpido, como que Saiyajins puros podiam ser tão melosos e grudentos. Pambuquim diz que era o jeito deles. A luta começa, e Pai Gohan sabia que Bardock queria lutar contra Ginny, por isso, ele não luta com todas as suas forças, e acaba sendo derrotado. A última luta seria entre Bardock e Ginny diz para Bardock que não ter medo de machucar ela, que ele podia ir com tudo. Bardock se transforma em Super Saiyajin, e parte para cima de Ginny, e ambos começam a lutar. Bardock diz que já sabe o estilo de luta de Ginny, já que ela foi treinada pelo mesmo mestre que o velhote do Gohan. Ginny diz que ela criou seu próprio estilo, e dá um pulo por cima da cabeça de Bardock, e tenta pegar a cauda dele. Bardock se impulsiona para trás, fazendo Ginny cair na plataforma. Bardock diz para Ginny que treinou sua cauda, e que Ginny nem tinha mais a dela. Ginny diz que não precisava da sua cauda, já que possuía o Super Saiyajin, e se transforma. Os dois continuam lutando, e todos no torneio estavam surpresos com o poder dos dois. Sr. Kaiô diz que Ginny ainda possui mais poder do que eles pensavam, e o Kaiô do Sul diz que isso era absurdo, que a Ginny era uma monstruosidade do universo. Bardock acerta um soco forte no estômago de Ginny, a fazendo cuspir sangue. Bardock fica um pouco preocupado, e pergunta se Ginny estava bem. Ginny sorri e diz para Bardock se preocupar com ele mesmo, e dá um chute forte no rosto dele. Bardock faz um ataque de energia, que Ginny repele, e ele aparece na frente dela e acerta um chute que a joga na direção fora da plataforma, mas Ginny aumenta seu poder, se tornando uma Super Saiyajin 2. Bardock fica surpreso, e Ginny acerta um soco jogando para muito alto. Ginny aparece atrás de Bardock, e dá uma coronhada nele o jogando contra o chão da plataforma, fazendo uma enorme cratera. Ginny diz que avisou para Bardock que não pegar leve com ela. Bardock se levanta e começa a rir, e diz que Ginny realmente tinha se tornado uma guerreira incrível, mas que ele também tinha suas cartas na manga. Bardock faz uma esfera de energia na sua mão, e Ginny fica surpresa e pergunta se Bardock ia mesmo apelar para isso. Bardock sorri e diz que Ginny vai se arrepender de não possuir mais sua cauda, e lança a esfera para o céu. Toma manda todos os Saiyajins ali não olhar. Bardock começa a se transformar em Ozaru, e Ginny diz que ele ia apelar mesmo. Ginny
Jinny diz que a forma Ozaru era mais lenta que a forma normal. Bardock Ozaru diz para Jinny que ele tinha treinado duro para conseguir unificar o Super Saiyajin com a forma Ozaru. Isso deixa Jinny assustada, e Bardock se transforma em Super Saiyajin na forma Ozaru, e acerta um soco forte na Jinny, esmagando no chão. Bardock começa a rir, e diz para Jinny avisar se ele estiver sendo muito duro com ela. Jinny se levanta com dificuldade, e parte para cima do Bardock. Bardock acerta um soco em Jinny, a jogando com força contra uma lua. Jinny prepara um ataque, mas Bardock aparece na frente dela, e dá um tapa jogando com tudo contra o chão da plataforma, e cai em cima dela. Senhor Kaiô diz para Jinny não desistir. Son Gohan fica olhando aquilo. Bardock diz que tinha que terminar logo com isso, que depois do torneio, eles podiam conversar melhor. Bardock vai para o céu e começa a carregar um ataque bem poderoso. Senhor Kaiô manda Jinny se levantar. Son Gohan diz para Senhor Kaiô ter calma, que Jinny não ia se dar por vencida tão fácil. Faixa diz que era impossível a Jinny vencer um Ozaru Super Saiyajin, e Jinny com muita dificuldade se levanta. Bardock diz que Jinny era uma mulher bem obstinada, mas que infelizmente ele teria que acabar com isso, e solta um ataque poderoso na direção de Jinny. Jinny estende seus braços, e diz que não ia ser derrotada tão facilmente. Jinny começa a afundar na plataforma, e seus cabelos começam a brilhar. Todos ficam assustados, e uma enorme explosão ocorre na arena. O grande Senhor Kaiô diz que a luta foi bem divertida, mas que Bardock tinha vencido. Nesse momento, Son Gohan diz para todos olharem para a plataforma. Jinny estava com cabelos longos, e ela estava bem séria. Bardock solta outro ataque, e Jinny aparece na frente e acerta um soco bem forte no rosto de Bardock. Jinny aparece atrás de Bardock e corta sua cauda, fazendo ele voltar ao normal, e acerta um chute forte nele, o jogando para a plataforma, mas inconsciente. Com isso, Jinny é declarada vencedora do torneio do outro mundo. Jinny sorri e se aproxima de Bardock para ver se ele estava bem. Bardock a abraça e a beija, e todos comemoram. E Faixa diz que isso era estúpido demais. Na Terra, havia se passado 7 anos, e Gohan estava indo para a escola. Goku e Raditz passaram a treinar muito juntos, mas Goku nunca mais conseguiu se transformar em Super Saiyajin 3. Vegeta e Nappa treinavam muito na gravidade aumentada. Goten existiria nessa teoria, e Ramses seria mais envolvida com a tecnologia e teria um canal no YouTube sobre treinamentos. E os Saiyajins, Espinaria nessa linha do tempo, seria apaixonadinha pelo Trunks, e diria para todos que ele era namorado dela. E Trunks teria um certo medo de Espinaria, por ela ser bem durona e agressiva às vezes, mas no fundo, tinha um sentimento mútuo por ela. A vida na Terra estava em paz, mas algo estaria a ponto de começar uma nova guerra pela sobrevivência de todos. O que será que vai acontecer agora? Será que Buu vai ter mais problemas com esse exército de Saiyajins? Ou será que será mais fácil para ele por poder absorver tantos Saiyajins? Descubra isso nos próximos capítulos. Meta de like é 50. Divulga essa série para todos, que juntos vamos conseguir. Espero que tenha gostado dessa parte. Sei que ficou mais sentimental e tals, mas eu queria fazer isso entre Bardock e Jinny, e pode ter certeza que tem muita coisa legal vindo. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, cambada de doidos.